Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais. A paz que excede todo o entendimento. Hoje, no nosso terceiro dia, no nosso terceiro episódio da nossa série, nós vamos falar sobre a mente firme e a confiança, como reter a paz. A nossa mente é o principal campo de batalha. Guardar a mente em Deus é o segredo para manter a estabilidade emocional e, principalmente, espiritual. Este nosso novo conjunto de passagens nos conduz a uma dimensão prática e profunda sobre a paz de Deus, a centralidade da mente, a obediência à palavra e o governo de Cristo no coração. Enquanto nossos estudos anteriores, eles focaram na provisão, no refúgio e na natureza da paz em meio às aflições externas, estes textos revelam a chave para a manutenção e o foco dessa paz interna. Descobriremos que a quietude bíblica está intimamente ligada àquilo em que decidimos fixar os nossos pensamentos e o nosso alinhamento com a verdade divina. Vamos embarcar nesse novo dia, nessa nova escola, nesse novo aprendizado, nessa nova oportunidade que o Senhor tem nos dado de crescimento espiritual, de crescimento pessoal, tanto para a nossa mente quanto para os nossos sentimentos. Hoje, nossos versículos chaves, eu vou começar com Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, guardarás em paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Este versículo, ele faz parte de um cântico de vitória e confiança. Ele é projetado da restauração de Judá. No texto hebraico, a expressão traduzida como perfeita paz é um superlativo belíssimo. Shalom, shalom, paz, paz. A repetição da palavra na língua hebraica serve para enfatizar a totalidade, a estabilidade absoluta e a plenitude inabalável dessa paz. Não é uma calmaria passageira, mas uma paz que se sustenta sobre si mesmo. Não é a paz como o mundo dá. O mundo dá uma paz circunstancial, ou seja, se eu tenho dinheiro, eu posso comprar as coisas. Se eu tenho bens, eu consigo conquistar pessoas. Se eu tenho isso, eu consigo aquilo. Isso é a paz que o mundo dá, a paz circunstancial, ou seja, a paz através de um meio. Nós também conseguimos a paz através de um meio, e esse meio é Cristo Jesus. Ele é a nossa paz. Ele é o nosso guarda, o nosso guia, o nosso ajudador. Mas ele só exige que a gente permaneça nele. Não é algo que a gente tenha que dar em troca, um sacrifício, tipo como os judeus que para a expiação dos seus pecados, para que os seus pecados fossem perdoados, eles tinham que fazer sacrifícios de animais para que Deus pudesse perdoá-lo. Deus já tinha perdoado há muito tempo. Deus já tinha perdoado há séculos. O problema é que eles iam e voltavam para o mesmo estágio inicial. Então, é por isso que Jesus Cristo ele veio para substituir esse sacrifício, esse modo de sacrifício. Senão, hoje em dia, a gente não ia ter mais bicho nenhum nesse mundo. Porque as pessoas iam, se eu sacrificar um animal, fica tudo bem. Então, tá tudo bem. Só que não. Jesus ele veio para nos mostrar que a origem do pecado ela vem de dentro para fora. Ou seja, ela tem um centro, ela tem uma raiz. Então é aquilo. Jesus ele vem para quê? Para trabalhar nessa raiz, para poder retirar, refinar, como foi dito nos estudos anteriores, né? Que o ouro só vai para o fogo, para retirar as impurezas, para ser refinado, para ser utilizado como uma joia. Assim funciona com o crente. Lá na raiz
o Senhor ele vai fazer o enxerto, vai fazer a adubação, vai fazer a retirada das ervas daninhas que estão em volta da raiz. Para quê? Para que você se torne uma árvore bonita, frondosa e cheia de frutos maravilhosos para ajudar a outras pessoas. É isso que Deus faz. A condição para receber e experimentar essa shalom reside na postura interna do indivíduo, aquele cujo propósito, a mente, estrutura de pensamento está firme, apoiado, não em nosso próprio entendimento, mas no entendimento de Deus e de Cristo Jesus revelado através de sua palavra. O termo Yetzer refere-se à moldura da mente, os pensamentos e as intenções mais profundas. O adjetivo samuk vem de uma raiz que significa escorar, apoiar, sustentar ou colocar peso sobre. Portanto, a promessa é para quem apoia o peso total dos seus pensamentos no Senhor e não em nós mesmos. O motivo desse apoio firme é declarado na sequência, porque ele confia, está seguro em ti. A confiança, o batak, evoca a imagem de alguém que se deita de bruço, totalmente relaxado, sabendo que está em solo seguro. Não sei vocês, mas quando eu vou dormir, eu tenho minha posição preferida. Eu deito a cabeça no travesseiro, boto a mão embaixo do travesseiro, eu deito de bruço. Eu boto a mão embaixo do travesseiro, a outra aqui, ou a outra aqui assim, que eu gosto de dormir com a mãozinha assim. E uma perninha para cima e a outra para baixo. Essa é a minha forma de dormir. Eu durmo totalmente relaxada, totalmente confiante de que eu vou descansar e que no dia seguinte eu volto a trabalhar novamente. Então, eu confio, confiar é isso, é debruçar, é entender que você tem um Deus, você tem um Senhor que luta por você, batalha as suas batalhas e quer retirar o pecado de lá da raiz, do centro, como diz o irmão Paulo Júnior, do cerne, quando ele fala cerne, que ele é acho que ele é paulista, eu não sei qual é o estado dele, mas ele fala o cerne. O capítulo 26 de Isaías é um grande hino de louvor que celebra a proteção do Senhor sobre o seu povo e a derrota das cidades orgulhosas dos inimigos. O profeta contrasta a cidade forte de Deus, que tem a salvação como muralhas, com as cidades soberbas, que são humilhadas até o pó. O texto descreve a vereda do justo como um caminho plano e expressa o anseio da alma do remanescente por Deus durante as noites de juízo. Isaías reconhece que toda a prosperidade e as obras do povo são, na verdade, realizações do próprio Deus em favor deles. A parte final do capítulo lida com a incapacidade humana de gerar livramento, metaforizada como a gravidez que dá à luz apenas o vento, e traz uma das primeiras e mais claras alusões à ressurreição do Antigo Testamento. Os seus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão, versículo 19, concluindo com um convite para que o povo se recolha em seus quartos até que a ira do juízo divino contra a terra passe. Aplicação. Em dias de excesso de informação, cobranças e instabilidade cotidiana, a nossa mente facilmente se torna um terreno caótico, saltando de preocupações em preocupações. A aplicação prática deste texto é o convite para você escolher onde apoiar o peso de seus pensamentos. Se a sua mente estiver escorada nas notícias, nos prazos e nos problemas, ela desmoronará, mas quando você decide escorar e fixar o seu foco nas promessas e no caráter de Deus, ele assume a responsabilidade de blindar o seu interior com uma shalom, uma paz dupla, perfeita e à prova de crises. É Ele quem te sustenta, é Ele quem gera essa paz que existe dentro de você. E não você mesmo, você
e eu não temos condições nem capacidade suficiente para gerar essa shalom dentro de nós. No máximo, nem uma paz simples. Quanto mais uma shalom, uma paz vinda diretamente de Deus, diretamente do reino. Romanos capítulo 8, versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito, essa é vida e paz. A mentalidade do espírito é vida e paz. No coração do seu argumento teológico sobre a vida do espírito, Paulo estabelece uma antítese radical entre duas forças que disputam o controle do ser humano. Ele usa o termo mentalidade, que é a inclinação da mente, padrão de pensamentos. Não se refere apenas a pensamentos isolados, mas a uma visão de um mundo completa, aos desejos profundos e à inspiração e as aspirações que governam a vida de alguém. O que tem governado a sua vida? É o que eu mais bato aqui na tecla, nos nossos devocionais. O que domina, o que te domina é o que manda em você. O apóstolo afirma que a mentalidade da carne, isso é, a natureza humana caída, egocêntrica, independente de Deus, resulta inevitavelmente em thanatos, a morte, separação espiritual e ruína emocional. Em contrapartida, a mentalidade do espírito, a mente regenerada, submissa e guiada pelo Espírito Santo, produz a vida e paz. A paz aqui não é ausência de ansiedade, de problemas, de lutas, mas o estado de bem-estar espiritual. Reconciliação e harmonia interna que brota organicamente quando o Espírito Santo governa as dificuldades mentais do crente. Em Romanos 8, é considerado um dos capítulos mais grandiosos de toda a Escritura. Paulo começa declarando: agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, no versículo 1. Pois a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Ele explica a diferença entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito, destacando que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus e herdeiros com Cristo. Já na segunda metade, o apóstolo aborda o sofrimento presente, afirmando que as aflições atuais não se comparam com a glória vindoura. Afirmando que as aflições atuais não se comparam de forma nenhuma. Enquanto a criação e os próprios crentes gemem aguardando a redenção final, ele apresenta o consolo de que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, versículo 28. O capítulo, ele culmina em um hino triunfal de segurança eterna, garantindo que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus. E somente através dele. Somente. Aqui temos estudo sobre obras da carne e fruto do Espírito. Se um dia você quiser, venha, assista aqui o vídeo do canal e você vai se surpreender com o tanto de bênção que o Senhor tem para te revelar. Aplicação. Todos os dias você enfrenta uma batalha oculta na sua mente. Alimentar mágoas, focar no pior cenário ou ceder ao egoísmo. Ceder às batalhas da sua mente que dizem que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não pode. Ceder a essas manifestações acabam fazendo com que a gente perca o controle da nossa vida. São manifestações da mentalidade da carne que sugam as suas energias e geram a morte emocional. A chave prática aqui é submeter-se voluntariamente aos pensamentos do Espírito. Quando você acorda e decide alimentar as suas intenções e decisões familiares, profissionais,
particulares com a vontade de Deus? O fruto imediatamente desse governo espiritual é uma invasão de vitalidade, vida e uma profunda calmaria, paz, que organizam todo o seu ser. Salmo 119, versículo 165. Os que amam a tua lei desfrutam grande paz, e nada os faz tropeçar. O Salmo 119 é uma obra-prima dedicada inteiramente à exaltação da revelação escrita de Deus. Nesse versículo, o salmista associa o amor pelas escrituras a uma imunidade espiritual e emocional. O texto hebraico usa a expressão Shalom Rav, grande paz, paz abundante, para descrever a recompensa daqueles cujo coração é apegado à Torá, à tua lei, à tua instrução, os teus ensinamentos do Senhor, as sagradas escrituras. Amar a lei vai muito além do mero dever religioso. Implica prazer, meditação contínua e aplicação prática na verdade da vida diária. É um estilo de vida, é um viver. Não é somente ler ou ir ao culto ou aprender, mas sim ter uma vida voltada, entregue desde o amanhecer até a sua entrega à noite, a sua oração à noite, entregando ao Senhor a sua noite de sono, para que você consiga descansar, para que você consiga ter uma noite tranquila, e acordar no dia seguinte com a bênção do Senhor na sua vida. A consequência direta desse amor, a palavra é expressa na frase: e para eles não há tropeço, obstáculo, escândalo. A palavra refere-se a uma pedra de tropeço colocada a um caminho, algo que faz o viajante cair ou se desviar do rumo. O salmista argumenta que o conhecimento profundo e o amor prático pelas escrituras iluminam a caminhada de tal forma que as ciladas da vida, as ofensas alheias, as injustiças e as crises inesperadas têm o poder de fazer o crente cair em desespero ou abandonar a sua fé. A palavra funciona como uma blindagem que aplana o caminho. Sendo o capítulo mais longo da Bíblia, com 176 versículos, o Salmo 119 é dividido em 22 seções de 8 versículos. Cada uma corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. O tema central é absoluto, é suficiente, a beleza, a pureza e a autoridade da palavra de Deus, que é chamada por vários sinônimos: a lei, testemunhos, preceitos, decretos, mandamentos, ordenanças e promessas. O salmista expressa o seu amor ardente pelas escrituras, revelando como elas o mantêm puro na juventude e consolam-no nas suas aflições. Dão-lhe sabedoria superior à de seus inimigos e servem como lâmpada para os pés, para os passos e luz para o caminho. Versículo 105. Apesar de enfrentar perseguições de governantes, zombaria dos arrogantes e sofrimentos intensos, ele se recusa a desviar-se dos mandamentos divinos, encontrando neles o seu sustento, a sua alegria e o seu refúgio permanente. Aplicação. No cotidiano, é muito fácil tropeçar e cair em armadilhas emocionais, como ofensas por uma crítica no ambiente de trabalho ou desânimo de uma porta que se fecha. Quem não tem a palavra enraizada no coração vive oscilando e colidindo com esses obstáculos. No entanto, se você investir tempo lendo, meditando, amando as escrituras, a sua mente ganhará uma estabilidade impressionante. A verdade de Deus se torna o chão firme sob os seus pés, diante dos problemas. Em vez de tropeçar no desespero, você caminha com passos firmes, protegido por uma paz abundante que nada pode perturbar. E é assim, aqueles que optam por estudar o Evangelho, por aprender do Senhor, quem se
prontifica a estudar as Escrituras mesmo, a aprender do Senhor, a caminhar com Ele, a entregar de fato todas as suas batalhas e confiar. Não é somente entregar, é confiar. A confiança é a prova da nossa fé. A fé, ela é movida de confiança, de que vai dar certo. O Senhor está comigo, o Senhor me guia, o Senhor conduz, o Senhor me apoia. Eu estou com o Senhor está comigo. Orar mesmo, Senhor, tente misericórdia de mim, me ajuda. Eu não estou conseguindo. Me ajuda, me dê direção. E Ele ajuda. Se Ele não ajuda, Ele coloca alguém para te ajudar. Alguém dele, amando dele. E é isso. Nossas vidas são para ser desse jeito. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Paulo escreve aos Colossenses orientando-os sobre como deve ser a nova vida em Cristo. Após terem se despedido da velha criatura, ele emite um mandamento imperativo. E a paz de Cristo atue como árbitro. Governe em vossos corações. O verbo é um termo técnico fascinante extraído do contexto do jogo dos atletas gregos. Ele descreve a função do juiz ou árbitro, aquele que controla a competição, aplicava as regras, resolvia as disputas e decidia o vencedor. O apóstolo está instruindo aos crentes a permitirem que a paz dada por Cristo tenha a palavra final em suas decisões internas, em seus relacionamentos. Se um pensamento de desejo ou reação romper a paz interna ou comunitária desse jogador, deve ser colocado para fora pelo árbitro. Essa atuação é vital para que a igreja for chamada em um só corpo, onde a harmonia coletiva depende da guarda dessa paz individual. Paulo encerra com um adendo pastoral, essencial. E sede agradecidos, cultivai a gratidão. A gratidão contínua é o ambiente que preserva a autoridade desse árbitro no coração. O capítulo 3 de Colossenses marca a transição da doutrina para a prática na epístola. Paulo começa exortando os crentes a buscarem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, mantendo os pensamentos nelas e nas coisas terrenas. Ele ordena de forma drástica que a igreja faça morrer as práticas da velha natureza, como imoralidade sexual, impureza, paixões más, ganância, ira, maledicência e mentira. Em contrapartida, ele convida os crentes a se revestirem da nova criatura, da nova natureza, caracterizada por compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão mútua e, acima de tudo, pelo amor. Após estabelecer a paz em Cristo como árbitro e exortar a habitação rica da palavra de Cristo na comunidade através dos salmos e hinos, Paulo passa a dar instruções práticas sobre relacionamentos familiares e de trabalho, definindo os papéis da esposa, marido, filhos, pais, servos, ordenando que tudo seja feito de coração, como para o Senhor. Nossa vida, tudo nosso, é para ser feito como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Ao interligarmos estes 4 pilares bíblicos, compreendemos a mecânica interna para o estabelecimento, cultivo e proteção da paz nessa nossa estrutura mental e relacional. A mente é ancorada no caráter mutável de Deus. A estabilidade interna não é um fruto do acaso, mas de uma decisão voluntária de ancorar os pensamentos no Senhor. Isaías 26, 3. Propósito firme, confiança relaxada, provisão da paz perfeita. A escolha diária sobre qual inclinação mental guiará a vida. A soberania do Espírito Santo sobre os pensamentos desativa a ruína da carne e faz brotar vitalidade. Romanos 8, versículo 6. Mentalidade da carne é morte, alinhamento do Espírito, produção orgânica da paz, da vida e da paz.
a imunidade contra as ofensas e as pedras de tropeço no caminho. O amor prático e a meditação nas escrituras aplanam a estrada da vida e geram estabilidade emocional. Salmo 119, 165. Amor pela instrução divina, grande paz, Shalom Rav, ausência de tropeço. A paz como critério soberano que dita as escolhas e protege a unidade. A quietude de Cristo atua como juiz que avalia e valida o que entra e permanece no coração. Colossenses 3, versículo 15. Paz como árbitro, chamados em um só corpo. Atmosfera de gratidão contínua. Nossa mensagem central, que unifica este estudo, é que a paz perfeita, a Shalom Shalom e a abundante Shalom Rav não é um sentimento passivo, mas o resultado de uma mente firmemente ancorada no Senhor e governada pelo Espírito Santo, a qual encontra na palavra de Deus a blindagem exata contra as pedras de tropeço da jornada, permitindo que a paz de Cristo atue como árbitro soberano de todas as nossas decisões e emoções em um ambiente de profunda gratidão. O segredo para nossas vidas, gratidão. Agradecer a Deus, a pessoa certa. Este bloco de estudos nos move a uma postura de vítimas das circunstâncias para guardiões ativos da nossa saúde espiritual e mental. Em Isaías 26, versículo 3, aprendemos que Deus guarda em paz aquele que decide não carregar o peso do amanhã sozinho. O segredo está no termo samuk, em escorar os pensamentos em Deus. É parar de tentar sustentar o futuro com as próprias mãos e transferir o peso das preocupações para aquele que tem o controle de tudo. Essa escolha ganha contornos ainda mais claros no Novo Testamento, Romanos 8, versículo 6, onde Paulo joga luz sobre a nossa responsabilidade diária. Nós escolhemos a nossa pronema. Ceder aos impulsos da ansiedade, do controle humano, é escolher a inclinação da carne, que gera desgaste e morte. Submeter os pensamentos ao Espírito é abrir a porta que a vida divina flui de forma leve e pacífica. O combustível e o trilho para essa mente focada no Espírito não são entregues no espetacular. Salmo 119, versículo 165. O amor e a paixão pelas escrituras que geram a Shalom Rav, uma paz volumosa, massiva. A palavra funciona como um farol em caminhos escuros. Ela limpa a nossa estrada de entulhos emocionais e das mágoas, garantindo que as rasteiras que a vida tenta nos dar não encontram apoio em nós. Nós não tropeçamos porque a verdade de Deus nos mantém equilibrados. Por fim, esse ecossistema de quietude é gerenciado de forma prática pelo critério de Colossenses 3,15. No tribunal do seu coração, muitas das vezes vão gritar o medo, a pressa, a ofensa e o orgulho. Mas a ordem bíblica é que a paz de Cristo ocupe a cadeira de juiz. Se um projeto no trabalho, uma resposta em casa ou uma escolha pessoal ameaça roubar a sua paz de espírito ou quebrar a harmonia com os outros, o árbitro deve apitar e interromper a jogada. Cultivando essa mente firme, alinhado pela palavra, guiado pelo Espírito e arbitrada pela paz, você viverá dias de profunda estabilidade, transbordando em gratidão àquele que cuida perfeitamente de você. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigada por nos mostrar que o Senhor é o Deus da nossa paz. Não uma paz como o mundo dá, mas a paz perfeita, a Shalom, Shalom. A paz. Muito obrigada, Senhor. Toma esse dia nas tuas mãos, dirija nossos passos, guia nosso caminhar. Perdoe nossos pecados e nos ajude, Pai. Tome-nos em tuas mãos,
dirige a nossa vida. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.